Valeu, Lucas. Obrigadão. Boa noite. Tudo bem? Otaviano? Não, não. Otaviano, meu garoto. Caraca, maluco. O que que tu dá? Meu Deus do céu. Nostalgia agora. Tô nostálgico. Que isso? Como é que você tá, Otaviano? Eu tô bem, eu tô de boa. Tô indo, né? Pô, Tô cara, levando. que bom, cara. Que bom. Te falar que um dia desses eu bem vi você. Te vi lá em Na rua? Bangu. Na Em rua, lá em Bangu? Bangu. É, eu tava atravessando o buraco ali. Ah, sim. Deve ter sido algum dia que eu fui pra lá, né? Então, eu tava no carro. Ah, sim. Pô, cara, que bom que você tá bem. Tô feliz de ter você aqui. Pera aí, calma aí, rapidinho, rapidinho, que eu. Tranquilo, vai na Apareceu. fé. Tão me chamando aqui, pera aí, rapidinho. Já Vai volto a lá, falar contigo, pera aí. tranquilo. Tá por aí, Wesley? Manda o papo. Não, então, cara, eu acho que eu tava com um problema espiritual, sabe? Eu fui no centro de mesa esses dias. Sabe o centro Ah, de mesa? Conhece? sei, conheço. Claro que conheço. Aí falaram que, tipo assim, tipo assim, que eles fizeram um negócio lá comigo. Aí falaram que eu Hum, tava precisando de. Eu fiquei um tempo sem pensar em Deus assim direito, sabe? Eu fiquei muito sim, racional, sabe? Acho que sim. isso me fez mal, sabe? Entendi. Entendi. Mas deu alguma coisa lá? Tá, deu Não, certo? deu certo, eu gostei bastante. Eu Não, fiz não. várias coisas, assim, na real. Tá, isso é Mas bom. aí, tipo assim, te falar uma coisa. Cara, eu Diz. sofri um trauma, sabe? Numa escola que eu estudei. Te falei isso? Me falou diversas vezes. Não, tipo assim, meio que me bateram lá numa escola. Eu Eu lembro que lembro, bastante disso. eu lembro de você falou com a gente, falou comigo, a gente trocou um baita papo sobre isso. Quando eu fui num psicólogo e ele Hum. falou que Ah, você foi, eu, você foi? eu fui. Agora eu tô indo agora e tá me ajudando Ah, bastante. que bom, cara, isso é fantástico. Não, eu Peraí, tinha ido. tá melhor, peraí rapidinho. Meu som tá baixo, Débora? Vê se tá melhor. Ainda tá abaixo, eu vou sair e eu vou entrar de novo, só um momento, para ver, de repente, eu vou Tranquilo, lá mesmo. tranquilo, beleza, beleza. Só vou esperar ela entrar, tá, tá vendo? Que aí a gente começa a aula, tá bom? Que eu já me atrasei aqui, atrasei vocês. Mas assim, tipo assim, eu tive um psicólogo que me perguntou se eu não podia evitar assim, seguir, sabe? Opa, Débora, e agora? Opa, agora foi, hein? Agora Ah, foi. pô, agora é sucesso. Pô, boa noite aí. Boa noite, Débora. Boa noite. Tudo bem? Como é que você tá? Aí estamos indo, tem Eu que ir, gosto, né? eu gosto desse estamos indo porque não tem pra onde ir, né? A gente não pode É. parar de ir. Eu gosto disso porque eu também sempre falo, estamos indo, E para onde, né? né? Verdade, Esse é o verdade. bagulho. Gente, verdade, meu Deus, verdade. Bom, deixa eu. Vou espelhar aqui um negocinho, só para orientar a gente. Né? Hoje já é a segunda aula de história moderna, mas eu vou dar uma recapitulada para vocês. Tá? Deixa eu mudar aqui. Mandar compartilhada de tela.
Opa. Os meus segredos, hein? Vocês vão ver meus segredos, não pode. Aqui. Dá pra ver? Estou conseguindo ver? Dá pra ver sim. Show de bola. Show de bola. Então, Ô Wesley, como. Diga, Otaviano. qualquer dúvida de questão posso trazer pra tu, de boa? À vontade. À vontade. Beleza. Só tem meu número lá no grupo. Tu tá no grupo, né? O Anderson te colocou no grupo? Tô sim. Tô Isso, sim. então. Aí, qualquer coisa, você procura lá meu número, tá? E manda mensagem. Qualquer dúvida. Pode perturbar. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu aparecer aqui, ligar minha câmera. Olha só, olha o rosto, olha o rosto deste lindo rapaz suburbano da Zona Oeste. Ah, garoto, que pessoa feia. Bom, vamos começar. Peraí que eu tenho que fazer a palma, porque aí eu descubro já na edição do vídeo, que é melhor. Pronto, agora. Bom, gente, boa noite, Débora, boa noite, Otaviano. Peraí que alguém. Ah, tô chavando, tô de respeito, tô de respeito. Não estou, né? Poderia estar melhor, mas a gente tá tentando. Bom, vamos lá. Otaviano, só vou te pedir um favor, quando se quiser falar alguma coisa, isso que eu ia falar. Dá um mute aí se tu quiser, precisar falar de alguma coisa, manda um papo, tá? Bom, gente, então, na última aula de história, que eu acho que vocês não estavam, a gente abordou o início da Idade Moderna, né? E com vocês eu tô tendo uma pegada diferente, né? Tranquilo, Lucas, qualquer coisa eu mando no WhatsApp, tô com o WhatsApp aqui. Que a gente vai dar início à sociedade, a essa Idade Moderna. A gente saiu da Idade Média e entrando na Idade Moderna. Tanto que o PDF que eu vou colocar para vocês no Google Classroom, e também vou botar lá no grupo que eu fiz, se fala, o título né? Ai, peraí que alguém está tentando entrar aqui. Ai, tem que ficar Idade Moderna com aqui. a Revolução Francesa? Não, 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 não. Idade moderna Contemporânea aqui. isso. A idade moderna acaba na Revolução Francesa. Ah, Entendeu? entendi. Peraí, que rapidinho. Começa com Renascimento, né? Começa com o Renascimento. Isso Idade aí. Moderna, né? Com Isso, isso. descobertas, né? Eu acho que. Tá. Então, que agora eu falei com o Lucas, acho que o Lucas vai entrar. Desculpa, gente, é porque a galera do outro grupo, né, a Idenilda e a Ana estão pedindo para entrar. Tá? Lucas, é a Ana Carolina e a Idenilda. Tá? Eu acho que elas pediram agora. Então vamos lá. A Idade Moderna se inicia com o final da Idade Média, né? Ó, falei com a Ana aqui também, Lucas. Pedi para ela botar de novo.
Então, vamos lá. O final da idade... Opa, show, Ana. Belezinha. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Opa, aí sim. Então, gente, vamos lá. Vamos dar uma recapitulada. A Idade Moderna se inicia com o Renascimento, né? E o final da Idade Média se dá com o enfraquecimento do feudalismo, né? Que era a organização social, política e econômica da época, né? Da época da Idade Média. E se dá porque, primeiro, o feudalismo acaba, né? Os burgos crescem e no Oriente Médio o Império Romano Oriental, né? Ele acaba lá. Então esses três acontecimentos favorecem o início da Idade Moderna. E a Idade Moderna, no seu começo, tem uma característica. Qual característica? A característica do Renascimento. Né? Na última aula, eu acho que a Ana que estava, e a gente trabalhou muito a questão do pensamento renascentista. Por quê? O pensamento renascentista nada mais é que uma busca de identidade. Porque vamos lá. Lembra em filosofia que eu falei para vocês que na Idade Média, a galera achava que não existia pensamento, não tinha produção de pensamento. Mas na realidade a gente viu que tinha essa produção de pensamento. Estava direcionada para um catolicismo, para uma cristandade? Estava, mas mesmo assim era uma produção cultural, uma produção filosófica e uma produção de pensamento, tá? Então, peraí. A Edenilda tá aqui. A Edenilda não conseguiu entrar, não? Que o Lucas... Tá bom. Então, gente... Já peço perdão porque agora eu tenho que ficar monitorando, então peço perdão aí. Então, na Idade Moderna tinha essa questão que era uma idade das trevas. Isso começou com a galera do Renascimento, porque eles falavam que lá não tinha lá não tinha nenhuma produção de pensamento. Só que, por que essa galera estava falando isso? Essa galera do Renascimento falava isso do pessoal da Idade Média. Bom, porque o pensamento produzido dentro do período medieval era um pensamento, como eu falei para vocês, controlado pela Igreja Católica. Então, eles não viam como uma produção de pensamento verdadeira. Na verdade, uma produção de pensamento controlada. E aí, eles vão tentar procurar uma identidade. E onde eles vão buscar a identidade deles? Bom, se eu falei para vocês que na Idade Média eles abominavam qualquer tipo de pensamento, então eles vão buscar a identidade deles na antiguidade, na Grécia e na Roma Antiga. E aí, vocês lembram do Renascimento? Lembram das tartarugas ninjas? Leonardo, Donatello, Rafael, Michelangelo? Né? Essa galera começou a tentar produzir a sua identidade olhando o pessoal da antiguidade. Então, a gente vai ver a Mona Lisa, a gente vai ver os quadros de Michelangelo, né? Capela Sistina. Opa, Idenilda! Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Show de bola. Então, galera, né? Idenilda, a gente está falando da Idade Moderna, né? Renascimento, ok? Então, o Renascimento vai acontecer aí dessa forma. Vai tentar buscar essa identidade na antiguidade. Então, vai atrás de filósofos gregos, filósofos romanos, né, para tentar promover um novo modo de pensar. E aí a gente vai ver isso nas artes, a gente vai ver isso com as pinturas,
voltadas mais para uma pegada mais clássica, né? Nas esculturas, quem lembra do Davi de Michelangelo, né? Aquele cara que fica assim e tem lá né, o céu bem pequenininho, né? O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, que ele mostra as formas perfeitas de um corpo humano, certo? Na arquitetura também, e na matemática, tudo isso. Então, o Renascimento tem esse nome porque eles mesmos deram esse nome, porque eles falavam que iria ser um renascer das ideias. Então, esse renascer das ideias nada mais é do que uma procura da identidade deles, né? Para uma procura de identidade na antiguidade para formular um novo modo de pensar. Ok? Tranquilidade isso? E não vai ficar só no quesito das artes. A gente vai ver isso também nas ciências. A ciência com Galileu Galilei, Giordano Bruno e entre outros, que mesmo estando na modernidade passaram pela fogueira, né? Por causa da Inquisição, eles vão tentar formular um novo modo de pensar, um novo jeito de pensar, né? Também eu falei para Ana, o Miguel de Servetti, né? Miguel de Servetti, ele vai ser importantíssimo, tanto que acho que vocês estão vendo aqui, né? O Miguel de Servetti, ele vai ser importantíssimo porque tinha um tabu muito grande durante a época medieval que o corpo humano era um templo inviolável. Então, se você morreu, ninguém pode tocar no corpo de um morto. E aí é que tá. A medicina foi um dos primeiros cursos dentro das faculdades medievais, né, da Europa. E aí, como é que você vai tentar compreender o corpo humano se você não pode tocá-lo? Dá para compreender? Então, tá vendo? O teu microfone tá ligado, tá aberto. Quer falar alguma coisa? Desculpa. Tranquilo. Não, eu ia tentar interagir, mas aí eu tô te ouvindo mesmo. Tranquilo. Então, o que acontece? A galera precisava compreender o corpo humano, certo? Para tentar entender as doenças, entender o que se passa pelo nosso corpo. Só que você não podia tocar. Então, e muito menos ter nenhum tipo de contato, olhar, estar no mesmo recinto, é muito complicado essa coisa. Tanto que ainda hoje tem muito disso dentro do catolicismo. Eu sou católico, tem muita gente ainda que crê que o corpo é um templo inviolável, o templo do Espírito Santo, né? E a gente vê até isso em outras seitas cristãs por aí. Então o que acontece? Essa galera ia para o cemitério para roubar corpo e fazer experimentos, entender, dissecar. Miguel de Servetti vai ser um dos primeiros desse. Tanto que eu até falei para Ana que era muito comum roubar corpo naquela época, né? Era muito tranquilo. Muito tranquilo não, mas era uma coisa muito corriqueira de fazer, até porque os mortos na Europa, né, eles tinham a questão de ser enterrado com a melhor roupa, de ser enterrado com as suas joias, né, e a galera iria roubar, mas também tinha a galera que roubava para tentar compreender, dissecar, tanto que Miguel de Servetti, né, infelizmente foi condenado à morte pela igreja e pela Santa Inquisição. É isso. Só para você ver o quanto o Renascimento vai exigir, né? Vai querer essa coisa de renascer, ter um pensamento fora do controle católico, né? Do controle cristão. Entendido essa questão do Renascimento? Agora a gente vai partir. Tá? Se alguém não tiver entendido nada, pode falar, tiver alguma dúvida, que aí a gente já vai passar para a questão da colonização. Mete bronca. Show de bola, Débora. Muito obrigado. Vou meter bronca.
A Europa descobre o mundo. Eu gosto muito dessa palavrinha descobre, né? Que coisa romantizada. A Europa descobre o mundo. Interessante para analisar isso. Dentro da historiografia, né, do estudo de história e do ensino da história, a gente já abomina essa palavra descobrir. A gente não usa e nem trabalha mais com a palavra descobrimento do Brasil. Porque quando a gente descobre algo, é algo que alguém nunca viu, algo novo dentro da nossa sociedade, né? Só que já tinha gente aqui, já tinha gente no continente americano, já tinha gente dentro do continente africano, e eles sabiam disso. Né? Já tinha gente dentro do continente asiático, de onde eles, dentro desse continente na qual eles vão falar colônia. Né? Então, já que a gente abordou o Renascimento e esse entendimento, né, do ser humano, né, como principal, agora a galera vai ter tempo de sobra para poder investir dentro disso. Né? Então, a Europa descobre o mundo é meio romantizado, na verdade, para mim, totalmente romantizado, porque a realidade é a Europa invade o resto do mundo. E a gente vai tentar compreender o porquê invadir. Né? Se torna tão, a palavra é melhor para descrever isso. Bom, antes da gente entender a questão do descobrir ou invadir, né? A gente vai falar de um fenômeno que, para isso acontecer, esse fenômeno precisou, né, ocorrer antes, que são as grandes navegações. Certo? Com o Renascimento, como eu falei para vocês, o Renascimento não ficava só na parte das artes, mas também ficava na parte das ciências e até mesmo da tecnologia. As grandes navegações são frutos desse Renascimento. Né? Por que isso, Wesley? Bom, nessa virada do medievo para a modernidade vai acontecer as grandes navegações. E foi a partir dessas navegações que a Europa começou a invadir o resto do mundo. Né? Então, essas navegações ocorreram de forma isolada. Porque quando a gente fala navegações, parece que a gente está falando, tipo assim, o europeu, um dos europeus lá, né, tipo, no nosso caso, os portugueses, né, um português olhou para o mar e falou, putz, vou construir um barquinho, vou meter pau e vou parar nos lugares. Não, muito pelo contrário. As grandes navegações, coloquem isso, tá? Fiquem bem atentos nisso. As grandes navegações são projetos políticos e econômicos. Não eram atividades isoladas, né, dentro da sociedade europeia. Não. As grandes navegações eram atividades pagas, né, pela burguesia e promovidas pela coroa ou Estado, né, dentro da Europa, por exemplo, dentro de Portugal era a coroa portuguesa que conseguia juntar todo o trâmite para isso ocorrer e a burguesia pagava para a construção e outras coisas. E aí eles partiam numa missão político-econômica. Então não era algo isolado, muito pelo contrário. Tinha noção, tinha missão. O Estado estava por trás disso. Né? Era algo consentido, eles queriam fazer isso. Então, as grandes navegações são projetos políticos e econômicos desses estados, né? Dessas coroas, que a gente vai chamar de estados nacionais. E o melhor para a gente tentar explicar, né, e tentar compreender foi o primeiro país a se lançar ao mar, que foi Portugal. Bom, professor, por que Portugal foi o primeiro, né? Foi o primeiro país a se lançar ao mar. Bom, a gente tem que entender que para se lançar ao mar, para ter esse projeto político-econômico, fala, Otaviano. Teve uma centralidade, não foi? Isso mesmo. Assim, do Estado, né? Foi isso o primeiro mesmo. Estado que se formou da Europa, não foi isso? É isso. A primeira, é isso que eu ia falar. A primeira, o primeiro ponto para a gente tentar entender o porquê Portugal se lançou ao mar foi que já em 1300, né,
a gente já vai ter Portugal como um país, como o Otaviano falou. Já tem Portugal centralizando e demarcando seu território, criando um Estado. Né? A coroa portuguesa já é criada já no século, se não me engano, século XIII, século XII, acho que é século XII. Já no século XII, Portugal já estava concentrado entre o século XII e o século XIII. Tá? Portugal já estava concentrado sobre uma coroa. Já tinha um Estado ali. Então, essa centralidade, essa demarcação de território, né, a criação desse Estado Nacional vai favorecer. Ô Wesley, por quê? Bom, se você tem o seu território demarcado, se você tem o controle de todas as coisas para formar esse Estado Nacional, você pode se preocupar com outras questões. Por exemplo, se você não ficar se preocupando com até onde vai o seu território, ou até onde pode ir o meu poder, né? Quantas pessoas eu vou ter quantas pessoas que eu vou ter que controlar, não. Mas até onde se estende esse poder, como eu vou governar, qual é o tipo de Estado, essa preocupação vai se lançar para outras coisas. Então, a preocupação vai se lançar para política econômica, política social, formação da justiça, a burocratização, né? Você cria um Estado, você precisa criar um aparelho administrativo, você precisa criar um aparelho burocrático. Você vai começar a tomar conta dentro, não fora. Sua preocupação agora é outra, sua preocupação é interna. Principalmente sua preocupação é interna, com a sua política, com o seu Estado funcionando. Então, com essa preocupação política, econômico-social, né, a gente vai poder se lançar mais à frente. E aí é que tá. Primeiro ponto, por que Portugal se lança ao mar primeiro? A formação precoce do seu Estado, né, do seu Estado Nacional. Ok? Segundo porquê. Segundo ponto do porquê que Portugal se lançou ao mar. Uma coisa muito fácil. Posicionamento geográfico. A gente está falando que Portugal ele está ali na Península Ibérica. Ele está ali, ele se concentra ao norte da África, né, basicamente ao sudeste ali da Europa. Então ele tem entrada, quer dizer, ele pode sair para o Oceano Atlântico, sudeste não, acho que é sudoeste, né, é isso aí. Sudeste é quando está a leste, eu acho. Ih, eu tô perdido. Mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Né? Mas, ou seja, ele está mais ou menos ali ao sul da Europa, ao norte da África, então ele tem saída fácil para o Mediterrâneo, para o Oceano Atlântico. E ele está de frente para o mar. Então a disposição de você se lançar ao mar já era corriqueira daquela sociedade. Então o posicionamento geográfico ajudou também. Beleza? Primeiro ponto, segundo ponto já falamos, vamos para o terceiro. Burguesia forte. Bom, como eu falei para vocês, o Estado organizava, mas quem pagava era a burguesia. A burguesia portuguesa ela estava bem concentrada. Ela podia agora se dispor a se preocupar com outras questões. Certo? E uma dessas é o seguinte: a economia, né, o comércio estava bombando entre Itália e Oriente Médio. Só entre eles. E aí, quando os portugueses e os outros povos europeus, né, iriam comprar dos italianos, as coisas vinham muito caras. Então eles vão começar a analisar o seguinte: cara, eu acho que eu preciso comprar diretamente dessa galera. Né? Eu preciso chegar até eles e fazer esse contato direto. Então a burguesia, querendo ganhar em cima disso e também querendo gastar menos, a burguesia vai então promover, né, e investir nessas navegações. Entendido isso? Então, primeiro ponto, a centralização do poder. Segundo ponto, posicionamento geográfico. Terceiro ponto, uma burguesia forte para poder arcar com as despesas, né, dessas grandes navegações. O terceiro é a escola e as técnicas de marear.
Peraí, professor, o que é isso? Bom, é a escola de Sagres. Escola de Sagres, isso. Escola de Sagres, ela era basicamente um instituto para você estudar mais do mar e de outras técnicas e de outras tecnologias. Lá, as técnicas de marear que vão ser criadas dentro dessa escola, elas nada mais são que técnicas de navegação, né? Você compreender as constelações, entender de disposições dentro do oceano e fazer essas leituras, certo? Das técnicas de marear. E não só isso, mas também promover novas tecnologias. Por exemplo, a reinvenção da bússola. A bússola já existia faz um bom tempo. Só que dentro da Europa, né, a bússola se tornou obsoleta da Idade Média. E aí, com a Europa Ocidental indo até o Oriente Médio e tendo essas trocas, a bússola foi reinventada, colocada dentro dos padrões ocidentais. Então, a reinvenção da bússola, a reinvenção do relógio de sol, já viram o relógio solar? Que a gente tinha um aqui no meu bairro, só que infelizmente já se foi faz tempo, coitado. Mas era muito maneiro que você consegue ver as horas, né, através do posicionamento do sol. A gente também vai ter uma coisa que é a caravela. Que a caravela, eu acho. Alô? Diga. Esse relógio aí não é em Petrópolis que tem? Isso, esse mesmo. Tem em Petrópolis também. É fantástico, fantástico. Quando eu fui lá na época novinha, que tinha coisa de aula, esses passeios, eu lembro. Então, o relógio do sol é fantástico para você entender, se identificar, se localizar até, né, saber a que ponto você está, é muito importante. Outra coisa também, que era um segredo de Estado, e até hoje a gente não sabe muito bem como eram as caravelas. As caravelas eram embarcações enormes e feitas para grandes viagens, e que eram um segredo de Estado, né? Poucas pessoas sabiam como construir uma caravela, como ela se constituía. Até hoje a gente sabe mais ou menos, né? Mas não é com tanta fidelidade daquela época. Então a caravela foi um grande avanço tecnológico, né? Então, assim, essas tecnologias servidas para Portugal foram importantes para ela se lançar ao mar e ser o primeiro, né? Serem os primeiros a alcançarem isso. Só que, antes da gente entender essa parte econômica, fala, Otaviano. Não, eu ia falar que, tipo assim, que eles pegavam muita coisa dos árabes, né? Dos orientais, né? Dos Sim, chineses, sim, assim, sim, essa coisa de sim. bússola. Sim, sim, até Não tem porque uma coisa assim. durante a Idade Média não tinha tanto essa troca. Depois, com a chegada do Renascimento, você vai ter, Aham. entendeu? Você vai ter É que eu essa fiquei pensando troca nisso mais. mesmo. Não, é isso Você aí. falou do negócio Pensou do Estado, certinho. né? Que era um segredo de Estado. Aí eu fiquei Isso, isso. pensando nisso. A caravela é um segredo de Estado gigantesco. Tanto que a Espanha só vai entender e compreender como é que era construída a caravela depois que ela vai ter a união de Portugal e Espanha, né, que vira a União Ibérica. Mas até lá ninguém sabia como se construía a caravela, todo mundo via a caravela, sabia o que era uma caravela, mas não sabia como era construída, como era feita, como ela aguentava tão bem. Porque a gente está falando de uma viagem que durava um ano, né? Se a gente for pegar Portugal e Brasil, era um ano de viagem, quase. E a caravela aguentava, era para aguentar mesmo, e carregava muita coisa. É muito maneiro a gente parar para analisar isso. Aí, antes de entrar na parte econômica, que a gente vai ver do mercantilismo, né? Eu queria fazer um tópico aqui, que é o seguinte. Portugal vai se lançar. Opa, alguém quer falar? Eu, Fala, Débora. interrompi aí. Nada, manda bala. Uma dúvida sobre os navios. Diga. Eles também usavam tipo como é que é? Como se fosse um material que não deixasse a água entrar? Uma resina. É. Isso, tinha resina. Ah, Tinha. não, isso é Então, maneiro. não, pode falar, pode falar.
Desculpa. Não, eu Nada, tô eu que falando que isso desculpo. é interessante porque você falou que a viagem às vezes que durava um ano, então, tipo assim, muito tempo no mar, como que não entrava, tipo, uma gota de água ali? Tinha que ter uma parada. Mas você já Sim. foi, já deu aí a deixa aí, valeu. Não, e não só isso, Débora, mas também tinha compartimento dentro da caravela. Tipo, se a água entrasse dentro da caravela, isso era uma coisa que os barcos, os barcos modernos têm. Mas se, sei lá, tiver um furo no casco, essa água vai entrar, mas vai tentar ser compartimentada, né? Para essa água não subir e a caravela não afundar. Então você vai ter essa resina, vai ter também como era dispostos a madeira para fazer a caravela. Cara, era uma obra de engenharia gigantesca e fantástica, sabe? E, tipo assim, levava coisas absurdas gigantescas. Fala, tu abriu o microfone. Os caras faziam merda, mas também lançava braba de vez em quando. Não, esse é o negócio, né? Porra, tanta merda, mas de uma coisa tinha que sair boa, né? Pelo amor de Deus. Então, falando em merda, era esse tópico que eu queria falar. Quando Portugal se lança, já, se eu não me engano, em 1413, 1412, por aí, eles vão conquistar o primeiro ponto, né? Que fica ali no norte da África, uma cidade chamada Ceuta. Ceuta, né? Como eu falei para vocês, a vontade da burguesia, da coroa de chegar, né, até como eles falavam, as Índias, eles se lançaram cedo. Quando eles se lançaram, chegaram em Ceuta, né, porque eles foram tipo circulando a costa africana, né, a costa do continente africano, a costa atlântica do continente africano, eles vão fazendo vários pontinhos e o primeiro local que eles chegaram foi Ceuta. Ceuta foi dizimada pelos portugueses. Por quê? Bom, antes, como eu falei para vocês, esse descobrir o mundo é muito romantizado. Eles não estavam só, tipo, a gente vai lá na Índia para trocar comercialmente. Não, eles queriam dominar. Eles querem dominar. Então, quando eles chegam a Ceuta, ocorre um massacre. Um verdadeiro massacre. E basicamente em todas as cidades que os portugueses, os espanhóis, ingleses, franceses, alemães, qualquer europeu safado chegava dentro dos outros continentes, eles iam para aniquilar ou dominar o espaço. Então Ceuta foi um grande massacre, um massacre gigantesco, e fez assim a primeira conquista de Portugal dentro desse colonialismo. Beleza? Bom, Houve algum tipo de, por exemplo, negociação? Eles só saíam e invadiam ou invadiam e falavam, ó, se você me obedecer, você não vai morrer tanto assim. então, no começo, óbvio que no começo vai ter uma negociação. Só que a força fala mais alto, né, Débora? Então você vai ter a força como melhor meio, né? Chegavam, avisavam, opa, beleza, e aí, meu nome é Joaquim, tamo junto. Pô, Ceuta era um grande estabelecimento, Ceuta era um grande posto comercial. E aí eles vão falar assim, pô, é só, a gente vai tentar aqui fazer as transações comerciais, eles até tentam, começam, mas eles viram que era melhor dominar. Basicamente isso. Tô ligado. Meu Deus, cara. Entendeu? Que Cara, merda. Os caras não param, né? Não para, não para. Os caras sempre querem isso. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar nessa parte econômica. Por quê? Na Idade Média, eu falei muito sobre uma coisa chamada feudo, né? O feudalismo. O feudalismo era uma estrutura político, social e econômica, né? Não só de organização, mas também político, econômico e social. E aí, se há tantas mudanças dentro desse parâmetro que a gente está vendo, né, dentro dessa idade moderna, essas instituições econômicas, né, também vão mudar. Então, o feudo, que era caracterizado por não ter nenhuma transação comercial de longa distância, e que era feita à base do escambo, né, ou seja, trocas, porque não tinha moedas e o servo
pagava, né, sobrevivia através do seu trabalho, né, através da exploração feita pelo senhor feudal em cima do camponês, isso também vai mudar. Por quê? Bom, se a gente tinha o feudalismo, né, na Idade Média, nessa Idade Moderna, nesse período das grandes navegações, nós vamos ter o mercantilismo. Isso mesmo. O mercantilismo, né, é um novo modelo. E esse mercantilismo ele marca uma coisa muito importante para a gente ter noção de o quanto isso se propaga até hoje, porque o mercantilismo dá, né, através da instauração do mercantilismo, da atividade mercantil, a gente vai ter o início de uma coisa chamada capitalismo. Né? A gente pode chamar de capitalismo moderno ou capitalismo colonial, né, já nos seus primeiros modos. Então, com o mercantilismo nasce o capitalismo, essa exploração feita em cima de trabalhos mais feitas através de pagar em cima, de explorar de uma forma, de explorar, de fazer de fazer a acumulação de riquezas e assim vai, né? Porque com o mercantilismo a gente vai ter a exploração das riquezas no continente, né? A gente sabe muito bem o que foi explorado, o que ainda é explorado dentro do nosso país e também de outros países que já foram colônias. A gente também vai ter a exploração do trabalho escravo, né? E que vai favorecer o acúmulo dessas riquezas e desse poderio todo na mão desses estados nacionais europeus. Ok isso? Então, o mercantilismo é o que vai dar o nome, né, do modelo econômico, e isso marca o início desse capitalismo que a gente está vendo. Ok? Só que, como eu falei para vocês, e como eu dei para vocês também, o feudalismo ele tem as suas características, que não será diferente do mercantilismo. Vocês estão vendo aqui esse esqueminha, né? O mercantilismo ele é formado de alguns elementos, que aí a gente vai tentar entender como é que eram esses elementos econômicos, né? Como é que os estados nacionais se comportavam diante disso. Ok? Então, o primeiro elemento é o metalismo. Metalismo já está no nome, metal. Né? Antigamente, hoje a gente vê o valor, o poder aquisitivo, né, de um país através de uma coisa que a gente fala da bolsa de valores, né, o quanto está ganhando, o quanto está perdendo, e a gente fala que é o padrão dólar. Tanto que a nossa moeda, né, R$ 1, hoje eu acho que está equivalendo por volta de 5,60, 5,70, né, dólares. Então a gente vê mais ou menos o quanto o país está na merda ou não. Só que antigamente o valor de um estado, né, era medido através da quantidade de metais preciosos que ele possuía. E isso vai ser, para você ver, isso a gente está falando de por volta de 1400, né, já no século XV, e isso vai até a Segunda Guerra Mundial, né, até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, 1949, por aí, né, que vai ser trocado. A gente vai chamar isso de padrão ouro. O padrão ouro é o que dominava, né? O quanto vale, o quanto de riqueza tem um estado era chamado padrão ouro. Então, nessa época, né, já em 1400, um valor, o poderio, a importância de um estado era medido através da quantidade de metais preciosos que ele possuía. Ouro, prata, bronze, todas essas coisas, né? Mas principalmente o ouro. O ouro e a prata, tá? Por favor. Então, assim, uma dessas principais características do mercantilismo era a busca e a exploração desses metais preciosos. Né? E a gente pode ver isso nitidamente na chegada ao continente americano, que os espanhóis já chegaram tropeçando em ouro e que aqui no território brasileiro a gente vai ver isso mais no ciclo do ouro, né? Já em Minas Gerais, no Centro-Oeste, né? Mato Grosso do Sul, Goiás e assim vai.
Ok isso? Então, o primeiro elemento do mercantilismo é o metalismo, né? A busca e a exploração, né, dos metais preciosos nas colônias. Ok isso? Bom, vou seguir. Segundo elemento, balança comercial favorável. Bom, a segunda medida desse mercantilismo, né, a balança comercial favorável, vai ser caracterizada pelo seguinte: um Estado. Opa, fala, Débora. Não, aqui. Eu ia dar ração aqui pra minha gata aqui, mas. Não, eu tô falando aqui, né? Tipo, pode prosseguir quando a gente não fala, né? Que a gente tá te ignorando, não. Que a Não, gente. eu sei. Já me acostumei. Me acostumei com vocês. Então vamos lá. A balança comercial favorável era. Eu tô tossindo muito. Oi? Desculpa, eu tô tossindo muito, então eu tô evitando de falar, porque toda hora eu tô tossindo. Tranquilo, Denise, tranquilo. Sem problema. Mas estou aqui, firme aqui. Ok. Obrigado, gente. Obrigado. Mas vamos lá. A balança comercial favorável é essa segunda característica do mercantilismo. Por quê? Uma característica para um Estado nacional forte dentro das suas transações econômicas era o Estado ter exportações maiores do que importações. Ou seja, para um Estado nacional, dentro desse mercantilismo ser bom e ter lucro, ele precisava exportar mais, ou seja, lançar os seus produtos para outros países, do que importar os produtos de outros países. Então, a balança comercial favorável, né, era mais ou menos, numa forma bem mais resumida, dentro do mercantilismo, era exportar mais e importar menos. Ok? Essa é a balança comercial favorável, segundo elemento do mercantilismo. Vamos para o terceiro. Protecionismo. Bom, que você privilegiar o mercado nacional e deixar de lado o mercado internacional, até mesmo tributar mais o mercado internacional. Então, o terceiro elemento desse mercantilismo é o protecionismo. Bom, como vocês viram que a balança comercial é um elemento protecionista, né? Para que isso ocorresse, para que essa balança comercial favorecesse, né, ela acontecesse dentro do Estado, né, a política interna desse Estado precisaria incentivar a produção de manufaturados para concorrer com os produtos externos. Era basicamente uma proteção do mercado interno. Explicando, o protecionismo nada mais é do que eu vou favorecer o mercado interno do meu país, né, os produtos nacionais, e não vou e não vou deixar os produtos internacionais concorrerem com o meu produto, com o produto da minha indústria aqui. Eu não vou fazer isso, né? Os produtos manufaturados e outras coisas que meu país produzia. Então, o protecionismo nada mais é do que favorecer os produtos nacionais e fazer um desfavorecimento do produto internacional. Ok? Agora, o último que vocês estão vendo aí é a intervenção ou intervencionismo. Bom, era uma prática muito comum desses estados nacionais, né, nessa época, porque essa intervenção se dava no seguinte: você promovia um produto nacional a um preço muito barato e você tributava, ou seja, colocava muitos impostos para o produto internacional entrar no seu mercado. Então, quando ele entrava muito caro. Então, por exemplo, se eu e Débora, nós queremos comprar sapatos. E aí a gente quer comprar um sapato que é da produção nacional aqui do nosso país, certo? Então, a gente vai lá comprar o sapato. O Brasil, isso aí é uma hipótese, até porque com Paulo Guedes isso não existiria. Mas o Brasil, ele tem uma prática intervencionista, como a gente está falando aqui agora. Então, os produtos nacionais vão ficar de uma forma mais barata
Então vamos dizer que um sapato que eu e Débora a gente quer está custando R$50. E aí a gente vê um produto da Nike, que é um produto internacional, produzido lá fora. O governo, né, o Estado brasileiro vai tributar, vai colocar impostos para que esse sapato entre, né, esse tênis entre no nosso país. Então, quando eu encho de tributo, o Estado enche de tributo esse produto, ele acaba ficando caro. Né? Então, quando a gente vai ver o tênis da Nike, né, o sapato lá da Nike, na loja ele está custando R$160, ou seja, R$110 mais caro do que o sapato nacional. Então, o que eu e Débora a gente vai fazer? A gente vai comprar o sapato nacional, o produto nacional. Então, basicamente, essa daí é a prática de intervencionismo. Né? Então, basicamente, a gente está falando que o mercantilismo era a exploração desenfreada das colônias e depois só acumulava essa riqueza. Né? O metalismo, né? Vamos atrás de metal, vamos pegar. E a balança comercial favorável, o protecionismo, a intervenção, era reter essa riqueza para dentro do país, não deixar sair. Entendido isso? Tanto que, se eu não me engano, se foi uma revista Times, Forbes, essa revista de economia aí de burguês safado, né? Eles estavam analisando, ou foi uma pesquisa, eu não me lembro, peço perdão, vou tentar pesquisar depois, mas eu me lembro que se as colônias, né, principalmente o continente americano, quisesse falar assim, a gente quer pegar todos os metais e tudo aquilo que vocês tiraram da gente. A gente está cobrando de volta. A gente conseguia quebrar a Europa 4 vezes. Economicamente. A Europa toda. Todos os países da Europa. Analise isso. Para você ver que não foi pouca coisa. Foi muita coisa. Tá? Tanto que a gente está vendo traços desse mercantilismo, desse capitalismo, né, colonial feito aqui no nosso território até hoje. Então é uma coisa que está super ligada, né, e que vai ser muito difícil a gente se desprender ou fechar essas veias abertas. Né? Então a gente está vendo que todas essas medidas favorecem só o continente europeu. É só o continente europeu que sai ganhando. Né? Colônia só sai tomando daquele jeito. Tá? Então nada mais é que era uma corrida mercadológica, né? Uma corrida mercadológica que envolvia a exploração dos territórios, né? Que é onde a gente está hoje. Os territórios além da Europa. Ok? Então agora a gente vai para o colonialismo. A gente já está se encaminhando aí para o final da aulinha, mas é muito importante a gente analisar isso. Colonialismo. Por quê? Colonialismo nada foi, nada menos, nada mais do que a exploração dos atuais territórios do continente americano, africano e asiático. Né? O colonialismo tem como principal alvo esses 3 continentes. Bom, por quê? Olha, o passo que estava o Estado europeu, né, eles queriam invadir novos territórios, como eu falei para vocês. A gente viu as grandes navegações, a gente viu como eles estavam se acomodando economicamente com o mercantilismo, e agora o colonialismo vai chegando. Né? Eles precisavam dessa exploração, por quê? Eles já tinham explorado tudo que podiam dentro do seu continente. Então, e também eles queriam chegar aonde estavam essas riquezas, essa transação econômica, que era nas Índias, né, no Oriente Médio. Então, né, no Oriente Médio não, desculpa, no mundo oriental, tá bom? Esquece o Oriente Médio, é mundo oriental, perdão, tá? Então a gente vai, quando eles chegam nesse continente americano, e depois a gente vai ver com o imperialismo, né, no continente africano e asiático, certo?
a gente vai ver uma coisa nascer. Por quê? Eles invadiam esses territórios, mas eles precisavam, primeiro, dominar, né, o território através da força, dominar o território através da lei. É bom a gente falar que não era só chegar e falar, olha, tá dominadinho aqui, essa parte é minha, aquela parte é dos espanhóis, aquela outra parte são dos ingleses. Não. Tinha que validar legalmente, é isso mesmo. É basicamente chegar no cartório e reconhecer firma. Né? Falar assim, aqui, ó, conquistei o Brasil, esse território aqui, ó. Vai lá no cartório, ele autentifica e assim vai. Né? Simplesmente, né, de forma bem engraçadinha, era basicamente isso. Mas eles precisavam de um aparato da lei para validar esse território, para validar a sua chegada lá. Então, verdadeiramente era um sistema. Né? Era um sistema para promover a dominação dessas colônias. Então, assim surge o sistema colonial. Certo? Então, esse sistema colonial, ele vai, resumidamente, ele vai ser formado pela colônia. É isso? Deixa eu ver. Isso aí. Pela colônia, né? Óbvio, você vai ter que ter algum lugar para ser explorado, então essa vai ser a então esse local vai ser a colônia de exploração, a metrópole e um pacto colonial. Né? Nesse esquema dá para ver mais ou menos como é que é isso. A colônia vai ser o local explorado. A metrópole vai ser o local que explora. Né? E esse pacto colonial nada mais é do que um contrato, né, econômico e legalizado dentro da lei do país que domina esse território para favorecer a metrópole. Então, a colônia, tudo que a colônia produz, vai ser levado para a metrópole. Né? Tudo que é retirado, extraído da colônia, que possa ser rentável, né, nas mãos desses invasores, desses europeus, vai ser levado para a metrópole. E esse é o pacto colonial, onde a colônia só podia fazer as transações econômicas com a sua metrópole. Uma colônia não poderia, nem por um momento, fazer transações econômicas com outro país, ou também com outras colônias. Jamais. Esse é o pacto colonial. Tanto que a setinha, veja que a setinha não vai e volta, não, ela só vai. Né? Ela só sai daqui e vai para a Europa. E a gente viu isso com vários ciclos econômicos do nosso país. O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, né? o ciclo do ouro, o ciclo do café, e assim a gente vai. Tá? Então, basicamente, o sistema colonial vai ser o local para explorar a colônia. Quem vai explorar a metrópole e como vai se dar, em qual sentido vai essa exploração, né? Que é basicamente o pacto colonial. Beleza, gente? Entendido isso? E até porque de pacto não tinha nada, né? Ninguém, só a metrópole saía ganhando. Tanto que mais para frente no Brasil Colônia, a gente vai ver o quanto houveram revoltas por causa disso. Né? Por conta desse pacto colonial. Que esse pacto colonial era muito mais do que isso. Não era só não fazer transações, ou até mesmo transações econômicas, ou compra e venda para outros locais a não ser a metrópole. Era também, nenhuma produção de manufaturado. Não tinha produção de manufaturado nenhum. Pano, roupa, né? Vinho, bebida. Tudo isso que pode ser produzido e comercializado, produtos, né, que são produzidos e são comercializados, não tinha no Brasil. Não tinha nada. Sabão, não tem, né? Até porque não eram muito fãs esses europeus. Mas vai ficar depois, né? Nada disso era comercializado aqui no Brasil, nem feito. Era colocado de Portugal para cá. Beleza? Então, já se encaminhando para o final da aula, uma coisa que eu queria comentar com vocês é essa chegada.
né, dos portugueses. Os portugueses chegam aqui em 1500 na costa baiana, onde hoje a gente sabe que fica a cidade de Porto Seguro. Eles chegam aqui e tem esse choque cultural. Porque analisa. Imagine você agora, né, indo para, sei lá, Marte. Imagine indo para Marte. E lá em Marte, né, quando você chega, você encontra um local que você nunca tinha visto, vegetação que você nunca tinha visto, né? Frutas que você nunca ouviu falar. E aí quando você chega mais um pouquinho, ali para dentro da praia, você vê um bando de marciano. Gente diferente, de corpos diferentes, de vestimenta diferente, de língua diferente. Como vocês se comportariam? E ainda tem o lado dos marcianos, né? Vamos deixar claro aqui. Vocês vendo um troço gigantesco que você não sabe do que é feito, gente vestida com roupas que você nunca viu, falando outra língua, né? Brancos pálidos como a areia da praia. Quem são esses? O choque cultural é gigantesco, nem é mensurado até hoje, né? Então esse choque cultural é muito importante a gente tentar analisar, porque esse contato, né, primeiramente, ele vai se dar de um modo pacífico. Mas sempre entendendo, como a Débora falou, tipo, eles não conversavam, não chegavam e falavam assim, e aí, beleza? Né? Eles não respeitavam o morador, não? Então, no começo havia um respeito ao morador, sim. Né? Respeitavam o morador. Mas, depois, um pouco mais para frente desse contato, né, eles vão querer dominar, porque desde o primeiro contato deles, os portugueses sempre se viram superior. Né? Porque eles vão acabar criando uma construção de atrasados, de sem almas, né? Construindo arquétipos, né? Construindo identidades a eles, certo? Pessoas sem vergonha. Fale, Denilda. Eu acho que não era nem um certo respeito, eu acho que era uma certa cautela por eles não conhecerem. Quando eles viram que, entre aspas, se achavam superiores, que tinham domínio, que tinham armas, aí se impuseram. Porque se chegassem ao mesmo nível, eles não teriam colonizado. Mas como aqui a gente não tinha nada, era só bananeiro e mulher pelada, como até hoje. Não, então, é basicamente isso. Acho que eu até falei errado. Em nenhum momento eles se viram iguais, os portugueses. Nunca quiseram. Eles, até um ponto, tiveram respeito, uma coisa pacífica, até porque eles não conheciam aquele local. Né? Eu sempre gosto de falar para os meus alunos, principalmente quando eu dou aula aqui na Zona Oeste, né, que eu dou o exemplo de Guaratiba, né? O bairro de Guaratiba, Pedra, Ilha de Guaratiba. Ali ainda tem muito da região intocada, né? Que não foi desmatada. E quando eu falo para eles, eu falo, se vocês já foram lá na Pedra de Guaratiba ou na ilha, e você vê que a vegetação ela é muito fechada, muito, né, complicada de passar para quem faz trilha e tal, ou até mesmo vai para alguns cantos ali da praia, né, da Barra de Guaratiba. Aí eles falam assim, sim, professor, então. Por exemplo, Oi? O Perigoso, por exemplo. Hoje em dia já tá. Mas nos anos 80 ali era intocado. Então, aí é que tá. O Corpo de Bombeiros que ainda eles tomam conta dali. Eles que agora estão tomando conta de lá. E assim, óbvio, eu fui para lá, eu até fiz uma comparação. Quando eu fui a primeira vez lá, eu tinha uns 10 anos, né? E eu fui já faz uns 2 anos e há uma grande diferença já também, né? O Perigoso
Era uma coisa linda, ainda é lindo, mas infelizmente, como você disse, né, já se Eu tornou fui muito eu fui tocado. com 17 para 18, eu tô com 53, pensa bem. Então, analisa isso. O perigoso é um exemplo maravilhoso para tentar entender, que é um território de difícil acesso, né? Vegetação fechada. Então, eles precisavam entender o território. E essa galera conhecia o território. Então, no primeiro momento, vai ser uma troca ali, né? Eles precisavam daquilo. Mas sempre entendendo que o português, o colonizador, sempre vai se ver superior, né? E aí a gente sabe para que lado pendeu, né? Infelizmente, muitos dos povos originários foram mortos de diversas maneiras. A maneira que mais matou, né, foi através de doenças, certo? Porque uma coisa que eu acho um absurdo, que muita gente fala assim, professor, que isso, que ridículo. Mas a gente está falando de um povo que nunca teve contato com essas doenças que os europeus trouxeram, né? Teve uma das principais mortes de doença, pelo menos aqui no Brasil, né, dos povos originários, foi pneumonia. Por quê? Os portugueses insistiam, né, como a gente sabe, muitos dos povos originários, né, eles foram escravizados, foram aculturados, né, ou seja, colocaram a cultura europeia cristã para eles, né, forçaram isso a eles, foram catequizados. E aí, como eles andavam nus, né, como eles falam, com as suas vergonhas à mostra, eles vão impor vestimentas a eles. Então eles vão colocar blusas, vão colocar roupas. Só que o índio vai continuar sendo índio, vai tomar banho no rio, né? Vai se molhar, vai fazer isso. E a gente sabe muito bem que se a gente está com a roupa molhada, a gente tem que tirar logo, porque senão a gente fica resfriado e pode se complicar. Então, os índios, né, os povos originários, iriam tomar banhos de rio e não podiam e não tiravam a roupa. Então eles tomavam banho de rio, sempre ficavam molhados e a pneumonia atacava e eles morriam, porque o corpo deles não estava preparado para isso. A gente sabe que. Diga, Denildo. E aquelas roupas europeias são quentes, né? Eles faziam no estilo deles, não fazia estilo Isso. da gente aqui país tropical, faziam roupa para frio. Eram umas roupas que com certeza demorava muito mais tempo para secar, mesmo que precisava direto no corpo. Isso, e não é só de um tecido leve que a gente está falando, é um tecido pesado, né? Pesado, é um tecido muito pesado. Muito Isso, a gente está falando de um tecido muito pesado e que demora para secar. Não é assim, né? Então, infelizmente, isso ocorreu. Mas não dá para tirar o peso da mão, né, ensanguentada do colonizador. Muitos povos originários foram mortos. Eu dou um exemplo, um negócio que eu não estou com o mapa aqui. É porque eu descobri, já faz uns 2 anos, né, que a minha família, por parte de pai, né, somos descendentes de uma tribo chamada Puri, né? Meu pai, ele nasceu em Minas Gerais, em Barbacena, e a tribo Puri, descendentes da tribo Puri, eles ficam naquela região de Barbacena. Só que, numa pesquisa que eu fiz, porque eu fiz através do local de nascimento da minha avó, o nome da minha avó, né, o hospital, os outros parentes, né, os parentes da gente, que a gente também, eu não tenho muito contato lá com eles, coisa de família, né? A gente sabe como é que é, coisa de família, a gente não conversa porque é família. Mas eu fui descobrindo e eu fui tentar analisar mais sobre se os puris, né, eles existiam ali faz muito tempo. E eu fui ver que os puris, eles ficavam localizados aqui na divisa entre, tipo, na divisa não, perdão. Eles ficavam no final ali da Zona Sul. Sabe, já chegando no final da Zona Sul, indo lá para o final da Orla. Então, um pouquinho mais acima, já ficava ali no Rio de Janeiro.
E aí, com a chegada dos portugueses, eles foram se movimentando para dentro do interior. Aí eles se moveram até o Espírito Santo, a divisa Rio de Janeiro e Espírito Santo. Olha quanto eles caminharam. Né? Estado do Rio de Janeiro e Estado do Espírito Santo. Depois do Estado do Rio de Janeiro e Estado do Espírito Santo, eles andaram um pouco mais até a divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, e só na Serra Mineira, né, lá em Barbacena, que eles se estabeleceram. Só que os puris, né, a tribo puri, ainda não sabe muita coisa, tem pouca coisa, porque a grande maioria foi toda catequizada. Então não se tem muito ainda os nomes, né? Tipo a religião, porque só porque é índio, né, como muita gente pensa, só porque é índio não quer dizer que é a mesma coisa, muito pelo contrário, né? Então, analisando, você vai ter diferenças de tronco também linguístico, diferenças de cada tribo, né? Você vai ter a diferença de papel social dentro delas, o que a mulher fazia, o que o homem fazia, o que a criança fazia, né? Você vai ter muito dessas coisas e não se tem mais. Para você ver que muitos povos originários, que a gente sabe, muitos foram exterminados ou muitos não têm mais a essência da sua cultura, porque todos foram catequizados. Né? Então você vê essa diferença e quanto promoveu e perdemos, né? Não só de coisa natural, mas também de coisa cultural, de riquezas. Tudo isso é riqueza, né? De quanto perdemos por conta disso. Né? Então é super relevante a gente tocar nisso, né? Nesse choque cultural, como se deu, e por incrível que pareça, né, ainda se dá. Mesmo a gente vivendo num momento tão tenebroso para as minorias, né, e para os povos originários, ainda há povos originários que não tiveram contato com o ser humano. Né? A FUNAI ainda faz um trabalho gigantesco. Né? Os acho que é indigenista ou indigenista, ainda fazem muito desses papéis de prevalecer. Né? Sorte a deles, graças a Deus. Então, o colonialismo se dá de diversas formas, né? Como a gente viu. Mas a exploração se dá de uma forma muito mais complicada. Beleza? Essa foi a aula de hoje, gente. Alguma dúvida? Diga, Débora. Não, é só para ressaltar, né, que os índios resistiram todas as pragas, mas a pior é que elas tinham mais medo que era o ser humano não resistiu, né? Caraca, os caras andavam no meio de cobra, no meio de leão, conseguia resistir a tudo, só foi os caras chegar que acabou. É incrível, né, cara? Cara, tem uma palestra de um professor que ele é especialista em história da América Latina, principalmente na chegada, que o grito, né, o som que matou primeiramente todos os indígenas, né, os povos originários, não foi o pou, né, ou o som do atirar dos mosquetes, ou até mesmo o som de tirar a espada da embaiada, né? Diferente, óbvio, esses também foram, mas o primeiro som que matou um índio foi um atim. Isso é foda. Isso é foda. O primeiro som que matou um índio foi um atim. E aí eles viram que eles eram tão suscetíveis a tudo, esses colonizadores, que aí sim veio o atirar da arma, veio o passar da lâmina, veio o escravizar a vida, e assim a gente vai. É foda. É foda trabalhar isso e entender isso, cara. Complicado. Beleza, gente? Bom, é isso. Eu
espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha sido uma aula chata. Espero que tenha sido de conhecimento para todos. A aula quem dá é você ou é uma outra menina baixinha de história? Eu tô confundindo. Como assim? Então eu devo estar confundindo. Você Porque tá... Ô, Débora, a Joyce dá em literatura, às vezes ela Isso, fala sobre essas coisas. isso. Isso Quando ela dá aí. literatura, ela fala sobre algumas partes, tipo Renascimento, esses colonialismos, ela fala na literatura, mostrando Isso. o período de cada acontecimento, no caso. Isso aí. Eu acho que é isso, acho que você se confundiu por isso, mas é ele mesmo que dá história. Eu dou história. Fica então o tranquilo. cara é brabo, o cara da história, o cara da filosofia. Filosofia. Daqui a pouco ele tá dando as matérias, daqui a pouco tá vindo na nossa casa. Daqui a pouco eu tô. Você descobriu essa sua ancestralidade fazendo a genealogia ou pesquisa mesmo acadêmica? Então, uma vez eu estava. Foi através de uma pesquisa. Né? Até porque a minha namorada chegou e falou assim: por que você não faz aquele exame, né, de DNA para ver o quanto você tem de porcentagem? Eu falei assim: isso aí é caro pra caralho, Gabriel. Você tá maluco que eu vou fazer isso? Aí ela começou a rir. Eu falei: mas seria maneiro eu tentar analisar. Porque a gente tava vendo uma reportagem na TV que um pesquisador estava promovendo o apagamento histórico, né, cultural dessa galera, dos povos originários. E aí eu me interessei, porque a minha avó, eu conheci a minha avó, né, minha avó Januária, que Deus a tenha, e ela sempre me falava, né, que a mãe dela e a avó dela foram laçadas para se casar. E aí na faculdade a gente aprende que essa expressão era usada muito para os indígenas, né, os povos originários que fugiam, principalmente as mulheres. Então eu fiquei com isso na cabeça. E eu falei, vou tentar pesquisar. Aí aqui em casa a gente tem, né, do meu avô e da minha avó, por parte de pai isso. E aí eu peguei o local onde caraca, esqueci. Onde eles nasceram, né? Onde eles se localizaram e tal, e até onde eles cresceram. E eu fui tentar pegar, né, Ih, rapaz, deu fogo aqui. Tentar analisar se tinha alguma tribo por ali e tal. E aí eu fui ver que onde a minha avó nasceu era a cidade onde tinha a maior concentração dos descendentes puris, né, dessa tribo. E o meu avô, ele também nasceu ali. Então foi através dessa pesquisa que eu fui ver o hospital, né, maluco, fui ver o sobrenome deles, mais ou menos, porque tem o banco de dados da FUNAI, né, tem um banco de dados de outras instituições que trabalham, né, com os povos originários, e eu fui analisando aos poucos. Como não tinha hospital, isso que eu ia falar, como não tinha hospital, a minha avó nasceu em casa, igual o meu avô. Mas tinha o sobrenome, né? A gente tinha até certidão, aqui tem até certidão de ter identidade dos meus avós, então sabia o nome do meu bisavô, o nome da minha bisavó. Então fui analisando com nomes, fui analisando proximidade, e até mesmo depois meu pai falou que onde eles moravam, né? A casa onde eles moravam. E aí depois eu fui pesquisar que verdadeiramente meu avô, minha avó, eles são descendentes dessa tribo, só que essa tribo Puri, eles não têm muitos dados para eles. Tanto que um historiador fez essa recuperação cultural dos Puris. E não se tem muito.
É pouca coisa que se tem. E aí uma professora de fundamental, né, de ensino básico, começou a pesquisar isso e dar aula para as crianças descendentes desses puris, tipo, dando aula do tronco linguístico, porque, se eu não me engano, o tronco linguístico dos puris é tupi-guarani, né? Então ela aprendeu tupi-guarani para dar aula para essa galera, e aí eu entrei em contato, né, com essas instituições, querendo saber se há uma possibilidade. Aí eles me responderam que sim, poderia ser sim, e que na realidade um até falou, olha, com certeza 100% pelos dados que você me passou, né, seus avós são da tribo Puri, vieram de lá. E aí eu fui atrás, né, dessa minha ancestralidade, mas também não me considero, porque tem que ter muita coisa para se considerar um indígena, né? Tem que ser batizado dentro da sua tribo, você tem que levar o nome da tribo, né? Por exemplo, tem a Guajajara, né? Que foi a vice do Boulos na campanha presidencial de 2018. A Guajajara é da tribo Guajajara. Então é Sônia, não sei o que lá, Guajajara. Então, se eu fosse da tribo, eu tinha que estar com o meu nome, Wesley, Davi, sei lá, Puri. Né? E levar, aprender. Só que muito difícil e quase impossível. Então, também não tive esse contato desde criança, né? Então, não tem porquê. Tá? Eu estou te perguntando porque, assim, Diga. a minha família, a metade é do Espírito Santo e a metade é de Minas. A minha mãe é mineira, meu pai é capixaba. E eu tenho uma tia-avó, no caso, que eu não conheci minha avó. Minha mãe foi criada por uma tia, que faleceu tem uns 8 anos. E a irmã dela também foi laçada para casar. Ela é toda indígena, ela é bem morena, cabelo liso. Era, né? Porque minha tia Geralda já faleceu. Só que ela foi com um alemão. Os filhos têm sobrenome, não tem sobrenome da gente. Meu sobrenome é alemão, é Kiefer. As minhas filhas de lá, todas têm Kiefer, tem do marido, não tem da gente. Entendeu? Sim, e assim, sim. E ela foi nessa situação também. Eles eram de lá, indígena também. No caso, a mãe da minha mãe, que eu não conhecia, mas a tia que criou que eu conhecia e a outra tia que morava lá. Aí essa foi laçada para casar e ela casou com um alemão, que era indígena. Então, é através desses pontos que a gente vai analisando, né? Mas as minhas primas assinam o Kiefer, não assinam o sobrenome nem indígena, nem da família da minha mãe, que seria Nascimento Santana, sei lá. Entendeu? Sim, sim. A gente vai analisar, vai pegar esses pontinhos, né? É muito interessante a gente analisar isso. Então, por isso que eu fui analisar. Também acabei analisando a da minha namorada, né? Porque a minha namorada sabia, né? Tem tudo da avó dela. A avó dela é viva ainda, né? O avô dela faleceu já faz um tempo. Mas a gente sabia que os bisavós, né? Isso por parte de mãe, óbvio, da minha namorada, eles eram portugueses, né? Mas o do avô dela, ela queria saber de onde era. Acabei vendo isso dentro dos bancos de dados, e o da minha namorada foi muito mais fácil, porque o avô dela nasceu dentro de uma tribo, dentro de uma reserva indígena. Então, putz, muito mais fácil, né? Aí quando ela me deu, eu falei, Gabriela, isso é uma reserva indígena. Ela eu falei, pô, pelo amor de Deus, vamos lá. E se eu não me engano, é lá do Ceará, a família da minha namorada, né? Toda veio do Ceará. E do interior do Ceará. E eles são tabajaras, né? Eles são da tribo Tabajara. E, pô, aí eu até falei, cara, provavelmente vocês têm parentes lá ainda, né? Provavelmente você ainda tem parente lá. Aí falei, aí é com vocês, se vocês quiserem contactar, quiserem analisar. Mas é muito maneiro a gente ver, porque a gente acaba tendo formar uma identidade, né? E também se entender mais da gente, entender mais de onde a gente vem. Isso é importante.
Mas mais importante, eu não me considero indígena. É isso. A minha namorada fica me chamando de papacapê. Eu falei, você vai se ferrar, que não é assim. É a braba. Não é assim, não. do Maurício de Souza é interessante. Papacapê é sacanagem. Eu falei, papacapê é sacanagem. O Maurício de Souza é interessante. Agora tem um meme aí que é papacapim, que é horrível. É, horrível mesmo. Bom, gente, mas é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tô subindo as aulas agora pro YouTube, tá bom? Esse final de semana eu já vou colocar todas. Beleza? Aí é Essa com semana, vocês. teve uma que eu não assisti, foi o dia que eu fui no casamento da minha sobrinha, e teve um outro dia também que eu não tava legal, que eu cheguei no Então, celular. essas eu já tô subindo, Denildo. Aqui você faltou. Todos os telefones aqui em casa, computador, ficaram tudo no horário de verão e eu tinha achado que tinha passado da hora. Não, Tá tá matando tranquilo. 22 de gente aqui. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá bom? Tá bom, tá Então, bom. gente, boa noite aí, bom fim de semana. Gente, valeu, boa noite. Boa Tudo noite. nosso. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até. Tchau, tchau. Tchau.